Olá! Hoje a gente mergulha num tema denso, né? A perda e suas ressonâncias emocionais. Vamos explorar as diferenças e semelhanças entre luto e melancolia. E para isso, vamos nos guiar por dois gigantes da psicanálise, Freud e Melanie Klein, com seus textos clássicos sobre o assunto. Exato. São textos, olha, fundamentais. Luto e Melancolia do Freud, lá de 1917, e o da Klein, sobre luto e estados maníaco-depressivos, de 1940. O nosso foco aqui é ir além daquela ideia comum de tristeza, sabe? Entender como a psicanálise vê essas reações, qual a diferença real entre achar que o mundo ficou vazio e sentir o próprio eu esvaziado. É uma distinção crucial, né? Muda tudo na compreensão e até na abordagem. Então vamos começar pelo Freud. Ele descreve o luto e a melancolia como parecidos, em vários aspectos. Mas qual é o ponto de virada? A diferença essencial para ele? Sim, as semelhanças são bem visíveis, né? Aquele desânimo profundo, a perda de interesse por tudo, a dificuldade de amar de novo, uma inibição geral. Tudo isso pode aparecer nos dois casos, como reação a uma perda importante. Pode ser uma pessoa, um ideal, uma pátria, enfim. Certo. E a diferença? A diferença principal para Freud está em onde a perda é sentida. No luto, que ele via como um processo normal, digamos assim, a pessoa percebe que o mundo ficou pobre, perdeu algo valioso. A perda é geralmente consciente. Aí tem o trabalho do luto, que é basicamente encarar a realidade, sabe? Retirar aos poucos a energia, a libido que estava ligada àquilo que se perdeu. Dói, é difícil, mas acontece. E o ego, no final, fica livre. Livre para investir em outras coisas, outras pessoas. Exatamente. Agora, na melancolia, aí a coisa é diferente. A sensação devastadora é que o próprio eu, o ego, é que se tornou pobre e vazio. E junto com isso vem uma queda brutal na autoestima, autocríticas terríveis, um sentimento de culpa, de não valer nada, que pode até virar delírio, a pessoa achando que merece ser punida. É aí que entra aquela frase famosa dele: a sombra do objeto caiu sobre o ego. O que seria isso na prática? É uma imagem forte para um mecanismo psíquico bem complexo. Freud pensou o seguinte: na melancolia, talvez a pessoa até saiba quem perdeu, mas não tem consciência do que exatamente perdeu naquela pessoa ou relação. E a libido, a energia que é retirada desse objeto, em vez de buscar outro lugar no mundo, ela volta. Ela é recolhida para dentro do ego. E aí? E aí o ego se identifica com o objeto perdido. É como se ele absorvesse características daquele objeto. Então as críticas que a pessoa faz a si mesma. Seriam, na verdade, críticas que ela fazia, talvez inconscientemente, ao objeto amado que perdeu. Só que agora, internalizadas, elas se voltam contra o próprio eu. A ambivalência, sabe? Amar e odiar ao mesmo tempo aquilo que se perdeu. É um fator-chave nisso tudo. Fascinante, realmente. Bom, e a Melanie Klein? Como ela entra nessa conversa? Ela parece que conecta o luto mais diretamente com a nossa infância, né? Sim, totalmente. A grande contribuição da Klein foi justamente essa: ligar o luto do adulto ao que ela chamou de posição depressiva infantil. Para ela, qualquer luto significativo na vida reativa lá no inconsciente essa fase inicial. Posição depressiva infantil. O que seria isso, resumidamente? É uma fase que o bebê vivencia, ali perto do desmame, mais ou menos. Tem a ver com a fantasia de perder o seio da mãe e tudo que ele representa: amor, segurança, alimento. E o ponto central é que o bebê fantasia que ele mesmo causou essa perda, com seus impulsos agressivos, sua voracidade, sabe? Daí vem a culpa, o medo de ter destruído quem ele amava e de quem dependia. Nossa, quer dizer então que para Klein o luto sempre nos joga de volta para essas angústias primárias de destruir e precisar reparar, mesmo sem a gente perceber. Exatamente. O luto, na visão dela, ativa a fantasia de que perdemos não só a pessoa lá fora, mas também os nossos objetos bons internos. Objetos bons internos, tipo... As figuras parentais internalizadas, aquelas partes boas, protetoras, que a gente carrega dentro da gente e que dão a base da nossa segurança interna, sabe? No luto, a pessoa sente que esse mundo interno está ameaçado, em ruínas. Entendi. Então o trabalho do luto para ela é... É uma tarefa de reparar, de reconstruir e reintegrar esse mundo interno, restabelecer a confiança nesses objetos bons internos.
É um processo bem angustiante. Ela até descreve o luto normal como uma espécie de estado maníaco-depressivo temporário, onde a gente revive essa luta interna da infância contra os objetos maus e busca reencontrar os objetos bons. Defesas como negação ou um sentimento de triunfo sobre o objeto perdido também aparecem e precisam ser trabalhadas. Certo. Então, para a gente organizar, Freud foca na diferença entre luto, perda externa, mais consciente, o mundo vazio, e melancolia, perda internalizada no ego, identificação, autoacusação, o eu vazio. Isso. E a Klein vê todo o luto como uma reedição da posição depressiva infantil, com foco na dinâmica interna, na necessidade de reparar e reconstruir o mundo dos objetos internalizados. Perfeito. E para Klein, a capacidade de passar bem pelo luto depende muito de quão sólidos são esses objetos bons internos, de como a gente conseguiu estabelecê-los lá na infância. Se essa base for frágil, o luto pode ser muito mais complicado. E um detalhe, Klein viu um certo triunfo maníaco sobre o objeto perdido como parte até do luto normal, algo que Freud não tinha destacado tanto para o luto, mas mais para a melancolia. São perspectivas que realmente aprofundam a nossa compreensão, mostram que o luto não é só tristeza, né? Ele mexe com as nossas fundações psíquicas, com as primeiras relações que formaram quem a gente é. Exato. E fica talvez uma reflexão, né? Se toda perda importante ativa essas ansiedades tão fundamentais sobre destruir e reparar o nosso mundo interno, como a Klein sugere, o que isso nos diz sobre a própria natureza da dor psíquica? E talvez mais importante, sobre a nossa capacidade não só de sobreviver a ela, mas, quem sabe, de sair dela com um mundo interno mais íntegro, mais forte.